dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma visão que eu considero muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que até já têm um tempo de bolsa de valores e acabam errando coisas básicas. Pessoas que acabam seguindo muito a mídia e que querem buscar muita informação, e exatamente esse excesso de informação começa a trazer problema para vocês. Eu vou mostrar isso aqui no vídeo de hoje, vou tentar mostrar isso rápido e depois a gente vai falar de outras coisas que eu considero importante também, como o fato da gente precisar esperar e ter um pouco mais de paciência na hora que a gente monta uma posição e que a gente acredita em uma estratégia. Como vocês podem ver aqui, já está aparecendo na minha tela, por exemplo, a capa da Veja de 13 de janeiro de 2000 mostrava exatamente o seguinte: a All e Time Warner se fundem no maior negócio da história e inauguram na internet uma nova era do capitalismo. E o que você pensa quando você vê uma capa dessas? Quando você vê uma capa dessas, você pensa em comprar empresas de tecnologia, empresas que provavelmente vão ter um bom futuro. Independente do preço que você vai pagar, você pensa nisso. E aí é que está o teu erro, porque o que a gente vê? A gente vê que normalmente quando aparece na mídia, já é o momento que já passou, é a hora que todo mundo já está falando, não é mais o momento de compra. E eu vou mostrar isso agora para vocês no gráfico da Nasdaq, lá atrás, o que aconteceu em 13 de janeiro de 2000, e lembrando sempre que a Nasdaq é uma bolsa lá nos Estados Unidos que é focada exatamente nessas empresas de tecnologia, empresas que eles chamam lá de novo mercado, né? Porque o Dow Jones são as empresas mais industriais, aquelas empresas mais antigas, e a Nasdaq seriam as empresas mais modernas. E aí a gente vê aqui no gráfico que a pessoa que comprou em janeiro de 2000 aqui, eu peguei o dia 28 de janeiro de 2000, dia 13 não estaria tão distante, a pessoa teria comprado ações de tecnologia nos Estados Unidos, por exemplo, a 3.446 pontos. Ela ia ter visto o preço dela subir um pouquinho aqui e logo depois ia ter caído muito. Caiu até abaixo de 1.500 pontos lá em 2003, mais ou menos, ou final de 2002. Se você olhar bem o gráfico, você vai ver que para chegar de novo nesse ponto de 3.400 pontos, de quando saiu a capa da Veja, demorou até aqui, ó, 2014. Tá? Então é importante a gente olhar com calma isso. Uma outra manchete aqui que a gente poderia olhar, que é a mais próxima agora, tem a ver com o governo da Dilma Rousseff, seria essa: Bovespa perdeu US$ 1 trilhão durante o governo da Dilma Rousseff, aponta estudo. Essa é uma matéria que saiu aí mais ou menos no final de 2015 e a pessoa que lê uma matéria dessa, ela pensa em vender as ações. E a gente vê exatamente o oposto, né? A gente vê que 2016, 2017 a bolsa subiu bastante. Então a pessoa teria perdido, por exemplo, uma alta aí de 60, 70%. A primeira coisa que eu quero mostrar nesse vídeo de vocês é: você precisa buscar informação, mas não tenta buscar tanta informação a ponto que vai confundir a tua cabeça, porque isso é muito normal. A gente está num mundo que a gente chega a informação para a gente não precisa nem procurar. E eu acabei começando a falar aqui de tudo isso, eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou o Daniel Nigri, eu sou analista CNPI fundamentalista. Eu hoje, por ser analista, eu posso fazer recomendação de ações, de empresas, mas eu tenho uma história muito grande já em termos de investimento. Eu comecei lá em 1999, primeiro com títulos de renda fixa e etc. E no mesmo ano de 1999, quando a taxa de juros caiu de 41% para 21% mais ou menos lá em julho, agosto de 99, eu migrei para a Bolsa de Valores e comecei a comprar as primeiras ações. No início no mercado fracionário e depois a gente foi crescendo. Eu peguei aí três crises grandes, a de 2002, a de 2008, que foi uma crise mais aguda, e a de 2015, que teve uma queda branda, mas que ficou uma queda branda por muito tempo, e a gente sabe lidar e a gente aprende com isso. Hoje, olhando para trás, eu vejo que esses foram os momentos que me deram maior oportunidade, porque foi exatamente nesses pontos que eu comprei ações cada vez mais baratas, ações que depois elas multiplicaram aí por muitos por cento, algumas até 2.000, 3.000, 4.000%. Outras que eu peguei esses dividendos e nos momentos de queda eu via que esses dividendos eram cada vez maiores.
E era nesse momento que os dividendos eram cada vez maiores que eu usava para reinvestir ele naquelas ações mais baratas. E isso fez um bolo tão grande aí na carteira e tudo, que eu cheguei a um ponto que eu resolvi dividir em duas carteiras, porque eu tinha uma perspectiva de buscar um crescimento muito grande da carteira. Só que aí a minha vida mudou também, né? Eu casei, eu tive filhos e aí a gente tinha novas necessidades. Quando eu era pequeno, eu acabei viajando muito pouco, eu conheci pouco mundo, então essa era uma necessidade para mim. Se eu tivesse que investir em um supérfluo, seria em viagens. E aí a gente criou, né? Aqui em casa, eu sempre falo a gente porque eu acho que é um esforço conjunto, é um esforço da família toda, que a gente criou uma carteira que é exatamente focada em dividendos. E essa carteira faz a gente viajar aí já há 7 anos, tá? Vários países. No outro curso eu até cheguei a citar, botei algumas fotos, mas é apenas para mostrar que quando você tem aí longo prazo e quando você tem uma disciplina em termos de investimentos, você consegue alcançar os objetivos. Se você tiver esses dois pontos aí, você vai conseguir também esse resultado, até porque não é algo que precisa de um QI tão elevado ou qualquer coisa do tipo, tá? É algo que qualquer investidor, qualquer pessoa pode fazer. E a segunda coisa que eu queria falar nesse vídeo de hoje é a questão do investimento em si, aquele questão da paciência, que a pessoa acaba que às vezes ela investe em uma ação e se a ação não se mexe de lugar em 15 dias ou em um mês, ela já fica chateada e ela olha aquela outra ação do amigo que subiu e aí ela pensa, por exemplo, em comprar, né? E aí, o que que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu tenho para mostrar um gráfico aqui de Sanepar, tá? Já deve estar aparecendo aqui na tela, é um gráfico que eu tirei aqui do próprio Guia Invest, e a gente percebe, por exemplo, que a pessoa que comprou a Sanepar aqui, por exemplo, em 2014, 2015, imagina que depois dessa queda aqui, tá? Se você investir da forma que eu falo, você não iria ter comprado aqui no topo, com certeza, tá? Mas então vamos imaginar que você chegou nesse ponto aqui, 2014, 2015, quando a ação está mais ou menos a R$ 4, 4 e pouco, você viu que aqui era uma oportunidade, você sabia que a Sanepar poderia subir. E aí você foi comprando, 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 até que chegou o momento que a ação caiu aqui, ó, para 2,10 mais ou menos. Ela perdeu 50% e você perdeu 2 anos. Enquanto isso, aquele teu amigo investiu numa outra empresa, aquele amigo investiu na renda fixa e estava rendendo 14,25% ao ano. E você pensando assim, puxa, será que vale a pena eu vender agora? Não sei o quê. E é exatamente a ideia errada que você teria se você fizesse isso. Porque, na verdade, como a empresa estava aumentando o lucro dela e o preço da ação estava caindo, ela, na verdade, ela estava cada vez mais barata, ela estava cada vez mais mostrando que em algum momento ela iria disparar. E aí a gente vê esse movimento aqui. E esse movimento aqui, a gente está falando de uma alta aqui de 2,20, 2,15 até R$ 14. Eu estou falando de uma alta aí em torno de 400%, se não for 500%. Tá? Eu estou fazendo aqui a conta de cabeça, pode ser até que chegue em 500%. Então, esse tipo de alta é que eu quero que você pegue. Tá? E isso tem muito a ver com pricing. O que que é pricing? As pessoas se preocupam muito com timing. Timing é você descobrir o momento certo de comprar ação. Isso é quase impossível. E eu não me preocupo mais com isso. Porque mesmo que demore, igual demorou aqui na Sanepar, 2, 3 anos, se você olhar o gráfico da SLC Agrícola, você vai ver que ela teve uma alta muito grande agora, mas ela demorou 6, 7 anos andando entre R$ 12 e R$ 23, entre R$ 12 e R$ 23. Ela hoje vale 56, mas isso aconteceu em um ano, tá? De 2017, segundo semestre para cá, e ela conseguiu realmente subir. E se você pegar o gráfico da Unipar Carbocloro, você vai ver a mesma coisa. E as ações, elas são assim, às vezes o mercado demora a descobrir elas. Você faz o teu cálculo e você sabe quanto a ação vale, mas às vezes o mercado demora a descobrir ela. E eu não ligo a mínima para isso. Se eu tenho certeza que a empresa é boa, se eu vejo que os resultados dela são crescentes, eu realmente não ligo a mínima para isso. Tá? E como é que você descobre a questão do preço? Qual o preço que você deveria pagar, por exemplo? Que nessa planilha, por exemplo,
é uma planilha que eu apresento, tá, no curso de análise fundamentalista, mas é uma planilha que ela parece simples, mas você precisa muito conhecimento para você poder colocar os valores certos. Então, por exemplo, aqui eu coloco estrutura de capital, você precisa aprender o que é estrutura de capital. Custo do capital de terceiros, você precisa aprender a calcular o custo de capital de terceiros. Aí tem aqui beta, você precisa aprender ou a pegar o beta ou a calcular o beta. O importante é saber calcular o beta. Aí, por que a taxa de risco é essa? Por que nessa empresa específica eu botei essa taxa de desconto? O que é esse capital de giro aqui? Ó? O que é investimento físico menos depreciação, que dá esse investimento líquido? Tá? O que são esse lucro operacional após impostos, NOPAT? Então essa é uma planilha que a gente estuda 9, 10 aulas antes, para aí sim a gente conseguir utilizar essa planilha e aí você consegue fazer todas as suas simulações. Aí você faz análise de cenário. Você faz se o cenário é bom, ela deve crescer tantos por cento ao ano. Se o cenário for ruim, ela talvez tenha uma queda do lucro aqui. Se o cenário for ruim, ela vai cair 50%. Se o cenário for bom, ela vai subir 200. Então eu acho que para mim vale a pena. Talvez para o teu amigo lá do lado ele vai achar que não vale a pena. Então isso tudo é importante, tá? Você conseguir aprender a calcular esse tipo de coisa. E você precisa ir estudar um pouco, mas depois que você domina essa questão toda, você consegue fazer isso muito rápido. E o que é mais interessante? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente abriu uma turma lá atrás, em março, do curso de análise fundamentalista e precificação de ativos, e a gente está abrindo a segunda turma agora. Essas turmas elas têm 180 pessoas e quando chega no total de 180 pessoas eu fecho. Primeiro porque tem uma limitação em termos do WhatsApp. Segundo porque a gente faz exercícios e muitas vezes eu recebo esses exercícios e vejo. E eu junto com a Patrícia, né, que é super competente, ela escreve vários artigos aí no nosso site, vocês já devem ter percebido que a gente já está no mercado há um bom tempo e a gente entende sobre isso. E eu gosto de ver o avanço das pessoas também. Eu não quero ser um vendedor de curso. Não é uma aula que você vai ter videoaulas, você vai ter um acompanhamento dentro do grupo de WhatsApp, a gente vai colocar exercícios, algumas pessoas preferem não fazer, outras preferem fazer. Aquelas que fazem exercícios, a gente já tem começado a colocar alguns artigos, inclusive dessas pessoas, porque elas aprendem a fazer. E o principal, né? Você agora vai assinar, por exemplo, uma casa de research, porque você tem o teu trabalho, você não vai conseguir analisar talvez todas as empresas nas minúcias, mas aquilo que a pessoa escreveu lá e que você lê, você vai ter senso crítico, você vai saber se realmente aquilo procede ou não, se aquilo é real ou se é apenas uma previsão demasiadamente otimista, por exemplo, porque existem previsões, né? A gente, quando faz um cálculo de preço justo, a gente está prevendo o que vai acontecer no futuro. Então eu hoje fico muito feliz de ver que às vezes eu faço uma previsão que a Vale vai ter um crescimento X e que vai valer tanto no futuro, e eu vejo um aluno meu falando assim, não, Daniel, acho que não vai crescer por causa disso, disso e disso. Então, quer dizer, a gente tem embasamento para a gente poder discordar e conversar. Isso é fundamental, eu adoro esse tipo de interação, porque é uma interação que agrega valor para a gente. E outras questões aí também que são interessantes na hora do curso é que a gente tem 4 hangouts, um para falar de cada coisa, porque a gente vai aprender muitas questões aí diferentes, então a gente vai falar sobre balanço patrimonial, sobre demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, a gente vai aprender uma série de indicadores, a gente vai aprender o modelo de Gordon, o número de Graham, segunda fórmula de Graham, o modelo de fluxo de caixa descontado, como as variáveis macroeconômicas interferem no resultado das empresas, no preço da ação, e aí você vai entender por que Sanepar ficou descontada por tanto tempo naquele exemplo, exatamente em 2016 ela disparou. Você vai aprender as 6 tipos de empresas de Peter Lynch, a gente vai aprender a calcular o beta, enfim, é um curso bem completo, um curso que demora 6 meses
E como benefício aí desse curso, a gente vai dar para vocês também um acesso ao nosso curso de opções, que aí sim é um curso um pouco mais simples, mas que tem muita questão estatística aí para você começar a entrar nesse mundo das opções também, que é muito importante, e ainda um acesso de 6 meses à área de membros durante o período do curso, porque nesse acesso você vai ver as minhas análises e aí você vai ver os meus vídeos também com a precificação de ativos e você vai começar a entender como se trabalha a empresa. E a gente tem também um vídeo que eu acabei esquecendo de falar sobre governança corporativa, né? Quem viu agora o caso de múltiplos começa a entender como é importante essa questão da governança corporativa. Vocês vão ver que mesmo os meus vídeos anteriores, lá de um ano atrás, eu sempre começava falando da empresa, da estratégia da empresa, do estatuto da empresa, e as pessoas não entendiam muito por quê. E à medida que vai acontecendo um exemplo, uma tentativa de fechamento de capital como a da Unipar que não deu certo, uma tentativa agora de fechamento da Múltiplos, a gente começa a entender como é importante a gente ter acesso também a essa parte de governança corporativa. Então, gente, é um curso que vale muito a pena, tem muita interação minha e da Patrícia também com vocês. A gente tem hangouts, a gente tem o grupo do WhatsApp, não é apenas videoaulas, e eu acho que vocês vão crescer muito como investidores nestes 6 meses. O curso, para quem não conseguir acompanhar nesses 6 meses, tiver dúvidas e etc., ele vai continuar disponível para vocês por 2 anos. Só que aí sem os grupos de WhatsApp, né? Enfim, só para vocês poderem rever realmente. A gente tem aqui embaixo um botão, tá? Dessa vez eu fiz o preço por lote, eu não tenho garantia nenhuma que vai chegar no último lote. Se a gente chegar às 180 vagas antes do último lote, vai ser encerrado antes. Tem a limitação do grupo do WhatsApp, tem pessoas da primeira turma que já migraram para a segunda turma também, e aí pagaram um preço menor. Então, não perca a sua chance. Clica aqui embaixo no botão, garanta a sua vaga, todas elas parceladas também em 12 vezes. Então, quer dizer, se você estiver no primeiro lote, você vai pagar 12 vezes de 160 e pouco. Se você estiver no segundo lote, vai pagar 12 vezes de 180 e pouco. E se estiver no terceiro lote, 12 vezes de 200 e alguns quebrados, e que vão fazer muita diferença para você na sua vida como investidor. Clica já aí embaixo, garanta uma das suas vagas, porque vocês sabem, né? Eu acabo que quando chega no limite eu não abro exceções. Muito obrigado aí a todos, abraço e te espero lá. Tchau, tchau.